5 medicamentos para ansiedade que não viciam, que não exigem receita e que são alternativas naturais para tratar esse problema tão comum aqui no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Se você é muito estressado, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, se você não consegue ficar calmo, se você vive impaciente, se você tem dores de cabeça, fibromialgia, enxaqueca, esse vídeo é para você. Da mesma forma que esse vídeo também é para você que tem medo do Rivotril, do clonazepam, do Frontal, do Aprazolam, dos benzodiazepínicos, do Zolpidem, dos medicamentos tarja preta. Então, se você tem medo desses remédios, se você quer controlar a sua ansiedade de forma natural, não deixe de assistir esse vídeo e fica comigo até o final. E quais são os sinais e sintomas de ansiedade? Inquietação constante, alterações do sono, tensão muscular, mudanças repentinas de humor, medos irracionais, dificuldade de concentração, nervosismo frequente, dificuldade para socializar, boca seca, braço dormente, diarreia, náuseas, calafrios, suor, tremores, palpitações, dores no peito, respiração acelerada, falta de ar, sensação de morte iminente. Tudo isso, pessoal, são sinais e sintomas de ansiedade. Então escreve aí para mim no chat e nos comentários se você já sentiu algum desses sinais e sintomas de ansiedade. Conta para mim aí no chat, conta para mim nos comentários como é a sua relação com esse sentimento, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, esses remédios aqui que eu vou trazer, né, como eu falei, 5 remédios naturais, mais um remédio bônus, eles são naturais. Eu vi muitos vídeos aqui no YouTube de outros médicos falando sobre propranolol, sobre antialérgicos como a hidroxizina, sobre a melatonina, sobre a L-teanina, mas aqui nós vamos falar de medicamentos 100% naturais, como o nosso quinto medicamento, pessoal, que é a atividade física. Pois é, incontáveis, inúmeros, milhares de estudos já demonstraram efeitos positivos da atividade física no combate à ansiedade, e a atividade física, ela atua por meio de diversos mecanismos para tratar essa doença. E a gente vê que exercícios de alta intensidade são mais eficazes no tratamento do problema. E o que é bom da atividade física, pessoal? Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais negativos e trata diversas outras doenças, como depressão também, pressão alta, obesidade, diabetes, colesterol alto, te previne do infarto, do derrame, do câncer. Então, a atividade física tem todos esses benefícios para a sua saúde. Mas, vou ter que fazer uma correção aqui, que eu falei que os remédios não viciam e a atividade física, ela pode sim viciar, só que você vai estar se viciando em algo positivo para a sua saúde. Quarto medicamento, pessoal, a valeriana. Todo mundo aqui conhece a valeriana. A valeriana tem ácido valerênico e valeropotriatos, substâncias que fazem com que haja um aumento dos níveis de GABA no nosso cérebro, que é um neurotransmissor também envolvido no mecanismo de ação dos medicamentos benzodiazepínicos, como, por exemplo, o Rivotril e o Alprazolam. Rivotril é o clonazepam. A valeriana tem propriedades medicinais descritas desde a Grécia Antiga, mas a gente tem que tomar cuidado com doses altas, porque elas podem afetar o fígado e gestantes, grávidas e mulheres amamentando também devem evitar. Atenção, a valeriana pode causar sonolência e sedação. Então, se você tomar valeriana e for dirigir ou operar maquinário pesado, cuidado, tá bom? Então, a valeriana tem que tomar esse cuidado. Para o tratamento surtir efeito, é interessante que ele seja tomado por pelo menos 30 dias, tá bom? Você pode tomar de 12 em 12 horas também. Essa costuma ser a dose prescrita. Algumas formulações já contêm a valeriana, como, por exemplo, o Sominex composto, que tem valeriana e maracujá, e também o Ansiodorum, que também tem valeriana, maracujá e aveia. Nosso terceiro medicamento é a camomila, que tem apigenina, luteína e flavonoides, que, de forma muito semelhante à valeriana,
também interage com os receptores GABA, aumentando a atividade de GABA e reduzindo a excitabilidade neuronal, causando calma e relaxamento. Além disso, a camomila também interage com o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, reduzindo a liberação de cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. A camomila também provoca relaxamento muscular, relaxamento mental e melhora do sono. Agora, gestantes, mulheres amamentando, tem que tomar cuidado. E também os alérgicos às plantas da família Asteraceae, como a margarida, o girassol e o crisântemo. Segundo remédio natural, também muito descrito na literatura médica, com vários artigos científicos evidenciando efeitos positivos no tratamento da ansiedade e da insônia, é a lavanda, que tem linalol e acetato de linalina, que modulam a atividade do sistema límbico no nosso cérebro, reduzindo a atividade do sistema simpático, que é responsável pela resposta ao estresse, por aquela resposta de luta ou fuga que eu comentei no início do vídeo. A lavanda contribui para a redução dos níveis de cortisol, melhora a qualidade do sono. Agora, quem for alérgico tem que tomar cuidado, e quem fizer o uso por via inalatória, por conta dos óleos essenciais, também tem que tomar cuidado, porque pode causar uma irritação respiratória. Nosso primeiro medicamento, antes do bônus, né, que tem o bônus ainda, é o maracujá passiflora, que tem alcaloides e flavonoides que interagem com o nosso sistema nervoso central, modulando a atividade dos neurotransmissores envolvidos no humor e na ansiedade. O maracujá reduz os níveis de cortisol, mas tem que tomar cuidado também com gestantes, mulheres amamentando e com algumas interações medicamentosas. Igual a valeriana, a passiflora, o maracujá também pode ser encontrado no Sominex composto, no Ansiodoron, na maracugina e em vários outros medicamentos aí que você pode encontrar em qualquer farmácia. Pessoal, agora é a hora do bônus. Quem quer saber o bônus de um medicamento, que esse aqui é o único dos que eu estou falando aqui que precisa de receita, mas por mais que esse medicamento precise de receita, ele também não vai viciar, tem pouquíssimos efeitos colaterais e ele vai ajudar a tratar, além da ansiedade, da insônia, também pode tratar dores, pode tratar também inflamação. Então, se você quiser saber que bônus é esse, escreve aí no chat e escreve aí nos comentários quem mais quer saber o bônus. Enquanto isso, enquanto o pessoal se manifesta em relação ao bônus, o que eu quero dizer? Que além dos medicamentos para controlar a ansiedade, saber hábitos de como gerenciar o estresse também é muito importante para combater esse problema. Então, boa parte da ansiedade, da solução da ansiedade, não está no remédio. Boa parte da solução para a ansiedade está na nossa cabeça, está na forma como nós enxergamos a realidade, está na forma em como reagimos aos estímulos que o mundo, que a vida nos apresenta. Então, por exemplo, eu vejo muita gente ansiosa com coisas acontecendo a milhares e milhares e milhares de quilômetros. É claro, pessoal, que a gente se compadece, é claro que a gente fica triste com algo ruim que acontece, mas a gente não pode deixar que coisas desse tipo causem ansiedade. A gente não pode se preocupar tanto com aquilo que não depende da gente para mudar. Então, a minha dica aqui, antes de falar o bônus, né? Muita gente já pediu o bônus aí, mas a dica aqui é que você se concentre apenas naquilo que depende de você para mudar, que depende da sua atuação, que depende da sua influência. Se você ficar se preocupando, se deixando, se estressando com aquilo que não depende absolutamente nada de você, você só vai perder a calma, você só vai ficar ansioso, estressado e não vai resolver o problema que tá te estressando, tá? Então, a minha dica é essa: concentre-se naquilo que depende da sua influência. Nosso bônus, pessoal, é um medicamento que tem efeitos ansiolíticos porque interage com receptores endocannabinoides e da serotonina, ó, receptores endocannabinoides. Já fica a dica aí. Adivinha aí que medicamento é esse? Natural. Além disso, esse medicamento também regula a resposta ao estresse, regula a atividade do sistema nervoso simpático,
gerando calma, relaxamento e que ele também contém terpenos, como o linalol e o mirceno, que influenciam na atividade de neurotransmissores. É um medicamento antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor e ótimo para tratar dores. Por isso que a gente usa, além de tratar ansiedade, insônia, também para tratar fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, Alzheimer, Parkinson e, pasmem, alguns estudos mostram que esse medicamento pode, inclusive, baixar pressão alta. E o bom dele é que não tem muitos efeitos colaterais, não gera dependência. Eu vi que tem gente aí que já acertou. Eu não posso falar aqui que medicamento é esse, mas a minha dica é, e você vai captar a minha dica, ele tem interação com o sistema endocannabinoide. Então, você pegou essa dica, você entendeu o que eu estou dizendo. Se você quiser saber mais sobre esse medicamento, que eu só não estou falando aqui para não correr o risco da gente perder o vídeo, da gente perder o canal, clica agora aí no primeiro link da descrição, que lá vai ter um outro vídeo meu explicando como esse medicamento funciona, como você pode iniciar o seu tratamento com esse medicamento de forma bastante acessível, tá bom? Então, se você quiser iniciar o seu tratamento, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, ou se você quiser apenas saber mais sobre esse medicamento, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários. Se você é ansioso, se você tem insônia, se você sente muitas dores, se você tem Alzheimer, se você tem Parkinson, se você tem síndrome do intestino irritável, enxaqueca, fibromialgia, pode ser uma excelente opção para o seu tratamento. E se você fizer a consulta e falar lá que veio do canal Dr. João, eu vou te dar um presente, tá bom? Eu, Dr. João, te dou um presente se você clicar no link aí, fazer a consulta, iniciar o seu tratamento e falar que fui eu, pode cobrar o presente que eu vou te dar, tá bom? Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Pessoal,